eu sou o Fábio Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é domingo, dia do Senhor, segundo domingo do tempo comum, dia 15 de janeiro de 2023. O evangelho que a igreja nos propõe nesse domingo é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo João, capítulo 1, versículos de 29 a 34. Eu vou deixar na descrição do vídeo o texto desse evangelho. Abra a palavra, abra o texto aí, a descrição do vídeo e acompanhe comigo as palavras de vida eterna que o céu trouxe para você hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este de quem eu disse: depois de mim virá um homem que me é superior, porque existe antes de mim. Eu não o conhecia, mas se vim batizar em água, é para que ele se torne conhecido em Israel. João havia declarado: viu o Espírito Santo descer do céu em forma de uma pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água disse-me: sobre quem vires descer o Espírito Santo, este é quem batiza no Espírito Santo. Eu ouvi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, não sei se você tem conhecimento disso. Esse evangelho foi escrito por São João Evangelista. São João Evangelista, ele era discípulo de São João Batista. São João Evangelista é um daqueles homens que ouviu João Batista dizer: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Queridos, o pecado, ele é representado na Bíblia pela lepra. A lepra é o símbolo do pecado nas Sagradas Escrituras. E a consequência da lepra é a morte. A pessoa que tem lepra, cai a orelha, a pessoa vai apodrecendo vivo, tipo Walking Dead. Cai a orelha, cai o nariz, as pontas dos dedos começam a cair. A pessoa começa a ter um cheiro de putrefação, de carne podre, um cheiro de cadáver em decomposição. E a pessoa começa a se desfazer, se desmanchar viva. Na época de Jesus, por exemplo, os leprosos, eles ficavam apartados do povo, longe do povo, não podiam se misturar com o povo, porque contaminaria o povo. E onde que eles andassem, eles tinham que andar com um sininho balançando, tipo aquelas vaquinhas que andam com o sino balançando. E eles tinham que gritar, quando eles entrassem na cidade para mendigar, eles tinham que gritar: impuro, impuro. Olha a gravidade da lepra. Isso é apenas um símbolo para que nós entendamos a gravidade do pecado. O pecado é que nos torna impuros. O pecado é que nos afasta da cidade, ou seja, do alto da montanha, do convívio de Deus. O pecado que nos torna leprosos espiritualmente. E assim como o leproso era tirado de Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade da paz, o pecado nos tira da presença de Deus. O pecado nos faz apodrecer. Como a lepra ia cair na orelha, nariz, os dedos, e a pessoa entrava em estado de putrefação viva, como um zumbi do Walking Dead daquela série. Isso faz o pecado em nós. Querido Santo Afonso Maria de Ligório, que é bispo e doutor da igreja, o grande doutor da moral, Santo Afonso de Ligório vai dizer que aquele que não reza está morto e cheira a putrefação. Agora raciocina comigo, se aquele que não vive vida de oração está morto e já cheira a putrefação, já está apodrecendo, imagina quem vive em estado de pecado mortal. E é por isso que João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Agora, o que significa isso? Que João disse que impactou tão fortemente o seu discípulo João, evangelista, o outro João, que ele fez questão de consignar no seu evangelho, em João capítulo 2. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
Você sabe muito bem que o povo de Deus fazia sacrifícios a Deus com cordeiros. Um cordeiro era imolado e o sangue desse cordeiro era aspergido no Santo dos Santos, no compartimento sagrado do templo de Jerusalém, onde estava a Arca da Aliança com as tábuas da lei. Esse sangue do cordeiro era aspergido no Santo dos Santos, para que o sangue daquele cordeiro derramado satisfizesse a justiça de Deus e o sangue do povo de Deus não fosse derramado. O cordeiro então morria no lugar do povo e o seu sangue aspergido satisfazia a justiça de Deus. É claro que isso era um símbolo, porque o judeu entendia bem que a consequência, o salário do pecado é a morte, como São Paulo diz, e eu já disse várias vezes aqui no nosso canal, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. O judeu entendia bem. Então ele oferecia esse cordeiro imolado a Deus. E o sangue do cordeiro era aspergido para implorar a misericórdia do Senhor. Mas a justiça de Deus não podia se satisfazer com sangue de cordeiro, de animais, como vai dizer o próprio São Paulo em suas cartas. Então, o próprio Deus misericordiosíssimo assume um corpo humano, se faz carne, o Verbo se fez carne no ventre da Santíssima Virgem, para morrer no nosso lugar. Como aquele cordeiro morria no lugar do povo de Israel. Aquele era o cordeiro de Israel. Agora não é mais um cordeiro. Agora é o próprio Jesus. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como aquele cordeiro tirava o pecado de Israel. Jesus haveria de morrer na cruz para tirar de nós o pecado. E você lembra o que é o pecado? Como meditamos no início dessa pregação, o pecado é a nossa lepra, que estava nos apodrecendo, que estava fazendo com que nós entrássemos em estado de putrefação. Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Ele é o Cordeiro de Deus. É isso que João está dizendo no Evangelho hoje. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vos batizei com água, mas ele batizará no Espírito Santo. E aí está a questão. São dois grandes movimentos que estão unidos em um no outro. O movimento do batismo e o movimento da morte de Jesus. Ele é batizado por João e ele é mergulhado nas águas. Só que aquele batismo de João era um batismo para os pecadores. Jesus não tinha pecado. Ao mergulhar nas águas do Jordão, Jesus estava mostrando que ele ia mergulhar na nossa morte. Ele ia mergulhar no nosso pecado. E assim como ele saiu das águas do Jordão e veio sobre ele o Espírito Santo, Jesus estava mostrando que lá no Getsemane, lá no Gólgota, na sua paixão, ele haveria de morrer, mergulhar na nossa morte por causa do nosso pecado. Mas depois, pelo poder do Espírito Santo, ele haveria de sair novamente das águas, sair novamente do túmulo na sua ressurreição. Hoje, João Batista fala para nós nesse evangelho da salvação, do mistério pascal, paixão, morte e ressurreição de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que pode nos curar da lepra. Mas existe a redenção oferecida e a redenção aproveitada. A redenção oferecida já aconteceu. Jesus morreu na cruz. Ele pagou a nossa dívida. Ele morreu a nossa morte para que nós possamos viver a vida dele para sempre no alto da montanha. Ele nos oferece a sua redenção. Esta é a redenção oferecida. Mas existe a redenção aproveitada. A morte de Jesus na minha vida não pode ter sido em vão. A morte de Jesus na minha vida não pode ter sido em vão. Ana Catarina Emmerich, a beata, que teve a oportunidade de ser conduzida em êxtase para ver a vida de Jesus, diz que Jesus na sua agonia sofria. A agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras se deu por causa daquelas pessoas que iriam para o inferno, que não aproveitariam a redenção oferecida por ele. Por quê? Porque ainda estariam no pecado. Porque optariam por viver no pecado. Por isso que João hoje, novamente, no dia 15 de janeiro de 2023, 2022 anos depois, aproximadamente, João diz para você: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo.
O evangelista hoje nos apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus, nos lembrando que foi por mim, foi por você que ele morreu na cruz, para tirar de você o pecado, para te curar da lepra do pecado, para que você não vá para o inferno, para te lembrar que no céu tem um lugar com o seu nome, que o seu lugar é o céu. E agora, basta você decidir. Redenção oferecida, redenção aproveitada. Deuteronômio capítulo 30 vai dizer: eis que põe diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe. Hoje você precisa escolher onde você vai passar a eternidade. Por você, Deus se fez homem. Por você, Deus morreu na cruz para te curar da lepra. Agora, basta você escolher onde você vai passar a eternidade. No inferno, com os demônios, ou no céu, contemplando a face de Deus. Eu decido o céu, escolho o céu, mas não é com a boca que a gente escolhe. É com a vida. Como aquela canção do Nelson Corrêa, eu não quero só dizer amém, preciso mostrar com a vida que eu creio. Mostra com a sua vida, com o seu jeito de viver, com as opções que você toma e com as prioridades que você determina para você mesmo, onde você vai passar o céu. Deus tem sido o primeiro, Deus tem tido o primeiro lugar na sua vida. Deus tem sido o centro na sua história. Onde você vai passar a eternidade? Deus te abençoe. Eu te espero lá, no alto da montanha.